bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor e estudante de áudio há 32 anos, e esse canal tem por finalidade compartilhar minha experiência com áudio, fim ajudar todos aqueles que desejam editar ou estudar o áudio. E no estudo de hoje, senhores, nós vamos entrar no mundo do Meter, que é uma ferramenta indispensável caso os senhores queiram ter um resultado sonoro de dinâmica eficiente quando se está editando, fazendo a mixagem ou na masterização. E o tema medição de áudio é um dos aspectos que causa muita confusão e dúvida no mundo do áudio. E o que eu espero é que no fim do estudo de hoje não fique nenhuma dúvida sobre esse assunto. E como sabemos, no universo do áudio, senhores, existe diferentes sistemas de medição de áudio. E com essa adversidade de leitura de áudio, um mesmo áudio, logicamente, ele vai ter várias leituras diferentes, porque cada leitura vai ter um objetivo, logicamente, diferente, como nós vamos ver nesse módulo de hoje. E a causa desses diferentes sistemas de áudio, de medição de áudio, se deve pelo fato da evolução histórica do áudio. Como nós sabemos, o áudio começou naquela fase lá atrás analógica, vindo até a fase do áudio hoje em dia digital. Nós que trabalhamos com áudio sabemos que o Meter é uma ferramenta que tem a sua função medir visualmente o nível instantâneo da variação do sinal do áudio, desde o pico mais baixo, aquele ruído, até o sinal mais alto. E esta ferramenta, por ser tão importante, ela está na maioria dos equipamentos de áudio. Por exemplo, nos equipamentos modernos, mesmo uma vez até na casa da gente, nós temos os medidores. Esses medidores são compostos hoje em dia em uma série de LEDs, pequenas luzes, que são colocados, que vão em forma sequencial e vão se iluminando, vão se acendendo conforme o sinal aumenta. Já no equipamento analógico, que foi o início de tudo, é em forma de agulha. E como já falei, hoje na época digital, é em forma de barra de cores, que tem a gama de verde, começa verde quando o sinal está no sinal nominal, amarelo quando já está saturando e vermelho quando está clipando, ou quando está entrando esse sinal em sobrecarga. Já que nós já conhecemos o nosso Meter, vamos então agora aprofundar nele. E a primeira coisa é o termo. Um dos termos, a palavra muito usada no processo de medição é a palavra pico. Por quê? Ela é utilizada para designar a capacidade do medidor fazer a exibição visual do nível de saída mais elevado do sinal do áudio. Vai subindo e vai dando esses picos, que, logicamente com a dinâmica, aquele pá, vai lá em cima o sinal, um pá, já o sinal é mais embaixo. Então essa precisão dele ir e voltar é que chama de pico. E como nós sabemos, relembrando, uma das propriedades do áudio é a variação de volume, o chamado de intensidade. Exemplo, que eu posso citar, é um guitarrista. Um guitarrista, ele está tocando a música, ora ele está tocando bem baixo, ora ele faz uma execução bem alta, que às vezes até chega a clipar. Assim, podemos hoje concluir uma coisa com isso, que o medidor de áudio é um indicador que ajuda a decidir como nós iremos editar, tanto para amplificar o áudio, como reduzindo o sinal desse áudio para um valor de dinâmica nominal que encaixe ao nosso trabalho, ao nosso projeto, ou a todo o projeto como um todo. Por isso que é chamado de mixagem. É justamente esse encaixe de dinâmica, de intensidade do áudio entre todas as peças que compõem o projeto dentro do ideal do trabalho que a gente queira. Então veja a importância dessa ferramenta. Nos módulos passados nós estávamos falando, senhores, sobre o ouvido humano. E lá nós falamos das frequências, que é de 20 a 20K, que o ouvido humano percebe as frequências, os sons, e temos que ter conhecimento que na variação de pico é cerca de 300 milissegundos. E por essa razão, senhores, é que muitos engenheiros preferem os medidores antigos, aqueles analógicos, porque esses tipos de medidores, eles trabalham perto da percepção do ouvido humano, ou seja, o VU tem o seu nível de subida, o máximo de intensidade do sinal de 300 milissegundos, e o mesmo para a descida, é como nós ouvimos. Na mesma intensidade que nós ouvimos, ele mexe lá. A agulhazinha está lá mexendo. Por isso que muitos engenheiros antigos, eles preferem, porque eles tratam o áudio com esse VU antigo, porque ele tem a mesma percepção do ouvido humano. Eu vou entrar um pouco, como aqui é um canal de estudo, na história do VU Meter, mas só rapidamente, vou só falar uma palavra. O VU Meter ele foi originalmente desenvolvido em 1939 pela união de 3 empresas, a Bell Lab,
as emissoras CBS e a NPC para medir e padronizar, logicamente, os níveis do sinal, do áudio, para o telefone. Então, eles mediam essa intensidade para poder manter um volume adequado e não saturar se a pessoa do outro lado da linha não conseguisse ouvir. Então, para ter esse controle. E como eu mencionei antes, hoje o Meter tem a função de nos ajudar na edição do áudio, evitando o quê? Na mesma coisa lá do telefone no passado. Hoje é evitando na nossa mix a sobrecarga do sinal do áudio e o controle de relação entre o sinal fonte e o ruído do ambiente. E é principalmente para equilibrar também os níveis de som dentro de um projeto. Eu digo, ajudar, porque o Meter não está ali para fazer sozinho, ele vai precisar da nossa audição. E a audição, senhores, é que deve decidir o que realmente está soando direito. Vou relembrar novamente, o Meter ele é projetado para medir visualmente a potência de um sinal de áudio. O antigo, por isso que os engenheiros antigos preferem o VU analógico, porque ele é dentro da percepção humana. Vocês podem ver que muitos dos, hoje em dia, que eu vou entrar nesse assunto mais à frente, dos medidores digitais, eles às vezes estão saturando, mas o nosso ouvido não está cabendo. Por quê? Isso aí já tem a ver com as DAW de hoje, que tem uma parte de edron maior, né? Tem uma largura ainda de sobra que você pode, antes de saturar, ela permite isso. Mas vamos entrar isso mais na frente. Vamos lá. No mundo do áudio, os medidores eles são de dois tipos. Os VU, que é unidade de volume, e os PICs, ou PPMS. O VU, como eu falei anteriormente, ele é mais simples, porque ele foi construído em 1939, mas nem por isso o seu valor, a sua eficácia é ruim, ela é muito boa. E ele, então, é o mais antigo dentro da indústria do áudio, e o seu funcionamento se baseia no nível de tensão RMS do sinal elétrico. Neles, temos apenas um problema. Quando se faz leitura de um único sinal, a sua leitura realmente ela é correta. Mas quando adicionamos mais sinal de áudio, a sua leitura começa a complicar, ele passa a ser um pouco menos preciso. Mas isso não é nada que comprometa a nossa edição, porque contamos, como eu falei anteriormente, com a nossa audição humana. Ele tem uma variação, às vezes, de um erro de leitura, mas são erros de poucos, que não compromete, quando se mistura muito sinal para ele fazer uma medição. Essa é a parte que eu digo problemática do VU. E o medidor PICs, ou os PPMS, eles são de diferentes tipos dentro das suas categorias. Existe o medidor de pico verdadeiro, é aquele medidor que ele mostra o pico da onda, não importando o quão breve, pode ser um pico rapidamente, ele capta. Tem o QPPM, isto é, só mostra o nível verdadeiro de pico se uma determinada duração. Se passar um certo período, ele mostra. Se for uma coisa muito rápida, ele não mostra. Normalmente, se for assim de milissegundo, ele não mostra. Em pico de duração mais curta, ele irá indicar menos do que o valor verdadeiro do nível do pico, nesse caso. Temos também o outro, que é o SPPM. Esse SPPM, ele é um ppm para áudio digital que mostra apenas o valor de amostra de pico e não os verdadeiros, aquele que é instantâneo. O que ele faz? Ele pode cair entre a amostra que vai até 3 dB maior de sua amplitude. Quando chega assim até 3 dB de sua amplitude, ele vai esperando, ele mostra o valor. O que pode ser um quase verdadeiro, né? O valor quase verdadeiro. Ele vai mostrando sempre os maiores valores. Vamos simplificar assim. Agora, senhores, nós não devemos ficar preocupados com que PQM, SPPM. Não. O que nós devemos guardar na nossa mente é que entre os dois tipos principais de VU que existe de medidores, o VU mostra o nível de sinal médio e dá a impressão de intensidade percebida pelo ouvido humano, enquanto o PPM indica o mais próximo da amplitude do sinal de pico na sua saída. Isso que nós temos que botar na cabeça. E eu também não pretendo me aprofundar nessa parte muito técnica, isso não vai nos interessar, mas sim dar uma base necessária para o bom uso da ferramenta na nossa edição. Assim, senhores, o que importa saber de verdade é que o equipamento analógico, ele clipa o áudio na intensidade de mais 24 dBu. E neste caso, podemos concluir que o Meter, ele gira em torno de 0 VU, que tem cerca de 20 dB de altura livre, né? Para você capturar os picos transientes rápido. Como vocês podem ver aí, ele tem essa distância. Já os medidores digital, ao contrário, mostra, isso eu digo a boa maioria, os picos transientes e mostra a margem também de edron, a margem que você tem de seguridade para poder trabalhar sem que o áudio entre em creep ou sem que ele sature. Essa é a vantagem, às vezes, do medidor digital, porque ele mostra para você
o quanto você tem ainda de sobra. Já o outro não, o que torna com isso mais fácil o controle de dinâmica na gravação, né, que é cerca de menos 20 dBFS, que eu vou falar o que é dBFS, e na mixagem, passando para a masterização, menos 6 dBFS. Embora na masterização já não temos tanta preocupação com a margem de seguridade do áudio, porque a média de volume dos discos, né, na indústria do áudio hoje em dia fica cerca de menos 12 dBFS, com pico de 0 dB. O que existe é aquela tal de guerra do loudness, a qual nós já estudamos aqui, né? Que hoje em dia boto aquela dinâmica na música final, estourando o máximo que pode realmente aumentar esse volume desse áudio. Nesse final agora eu estava falando sobre uma nova variação de escala, uma tal da escala chamada dBFS. E o que vem ser essa escala? Sobre a sigla dB, creio que não preciso falar o que representa, né? Que é o decibel. É a unidade que indica a proporção de quantidade física de energia ou intensidade do sinal de um áudio. Nesse caso, o dB é essa parte. E o FS quer dizer full escala, medida de áudio no domínio digital onde sua energia é negativa, onde o seu nível máximo é 0 dBFS. Assim, em todas as DAW, que é o programa de áudio, né, do mundo digital, mede-se em dBFS. E o título de... posso dizer, senhores, a título de curiosidade, que no mundo do áudio temos também o dB-SPL, que é a medida de nível de pressão do som, que vai de 0 dB SPL até 140 dB SPL, que você usa aquela ferramenta chamada decibelímetro. Então, senhores, por curiosidade também, podemos concluir que o dBu, que é também uma outra sigla usada, é a medida de tensão elétrica da saída dos equipamentos. E aprendemos que 0 dBu é igual a 0 menos 775 volt, ou seja, um clipe de áudio representa 5 volt. Senhores, então vamos analisar. Se a saída é de 0,775 volts, o que vai acontecer? Quando os senhores clipam, se os senhores têm um material que está sempre clipando em cima da saída de um equipamento de áudio, indo para os fones, logicamente que esse fone vai se danificar com o tempo, porque recebe um sinal elétrico, isso já passando para a parte elétrica, indo para a conversão para os alto-falantes e indo estragar o seu monitor. Por isso que é bom, como já falamos lá no passado, que é bom sempre botar, certo, um limiter quando está fazendo a edição para evitar que haja clipe e danifique o seu aparelho. Por quê? Isso que acontece em muito sistema, o camarada satura e vai escutando aquilo saturado, ele na verdade está fazendo com que aquele alto-falante receba 5 volts em vez de 0,775 volts. E com isso, esse valor vai estragar a sua caixa de som. Então nós devemos, nesse caso, ter sempre o nível nominal. O que é nível nominal? Nível nominal, chamamos assim no mundo do áudio, é o nível de saída ideal para o áudio, que sempre tem que estar no máximo 0,775 volts ou 0 dBu. Então, senhores, vou ressaltar novamente que para a gente evitar esses 5 volts, né, que é o clipe, nós devemos começar na gravação, ou seja, na captação do sinal de áudio, a perfeita verificação da intensidade desse sinal de áudio que está se gravando. Ou seja, ele tem que estar dentro de um valor nominal. Então, começa o processo de gravação, no caso, a gente sempre pega o fade, já bota em 0 dB e vai lá no ganho e vai aumentando o botão da intensidade do áudio com a pessoa lá falando até que ele alcance um nível nominal próximo de 0. E depois você só vai vir no fade, caso o camarada aumente essa dinâmica, diminuindo. Caso ele abaixe demais, você vai aumentar só no fade. Por quê? Você já teve um equilíbrio através do ganho. Que o ganho que é o grande problema. As pessoas têm mania de chegar na mesa, mete o ganho lá em cima. Ou seja, o ganho nada mais é do que ele é um pré. Ou seja, ele é uma bombinha, como se fosse uma bomba d'água que ele vai aumentar a pressão. Então não, você já deixa a válvula aberta, que é o fade até 0, e liga a bomba e bota até um nível bom. Tá lá o nível bom, tá olhando lá nos nossos medidores, que estão lá na mesa, os medidores que nós temos dentro da DAW, e controla agora através do fade. É assim que faz no som ao vivo, o camarada tá ali, ele controla, o cara tá falando, ele baixa o fade, ele não tem que ficar baixando lá o ganho, porque o ganho, ele já fez uma proporção, já foi feito antecipadamente teste, a pessoa vai lá, faz aquela pré-teste, canta, ele já deixa tudo pronto, ele já sabe o valor nominal daquele artista ou daquele instrumento, né, daquele instrumentista.
E no caso, senhores, da edição, como nós já falamos aqui dentro do nosso estudo do canal, a gente na edição começa sempre pela limpeza, mas passou. Quando chegar a parte de equilíbrio tonal, sempre pelas peças de maior energia dentro da mix. Posso citar, por exemplo, o contrabaixo, o bumbo da bateria, o surdão, mas esse assunto já foi exposto. Por quê? Você começando com maior energia, vai ser fácil você controlar depois o de menos energia, senão você vai ter que, se começar com um pequeno de pouca energia, quando você botar o de maior energia, o que vai acontecer? A mix vai lá em cima, a intensidade, aí vai ficar aquela briga de você ficar indo e voltando, você começando de maior energia, você já viu lá pelos medidores, pô, tá no nível nominal, valor nominal tá correto, beleza, agora eu vou botar as guitarras, os pianos, as vozes, e vem vindo, assim é uma forma mais fácil. Senhores, creio que esse estudo já está extenso demais, é um estudo muito chato, peço desculpa de verdade, mas a gente temos que falar dele. E eu não faço nenhum roteiro para fazer esse vídeo, que eu não tenho tempo, mas creio que eu tenha passado e vocês tenham entendido a matéria. Quero então, senhores, resta agora somente agradecer a todos vocês. Senhores, quero agradecer essa nossa família do áudio, a todos os inscritos que estão aqui, que está sempre contribuindo com o nosso canal, seja dando o seu joinha, que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos, seja enviando seus incentivos através de e-mail ou escrevendo aí embaixo, compartilhando o vídeo. Eu peço de coração que Deus abençoe a cada um da nossa família do áudio e que, se for de sua vontade, nos permita que nos encontremos aqui para um próximo estudo, senhores. Meu muito obrigado a todos vocês. Eu peço desculpa, como eu sempre falo, pela minha língua presa, pelo meu jeito de falar ruim, mas o que importa é que eu tenho visto, através de muito feedback, que eu estou conseguindo pelo menos isso. Era compartilhar a experiência e as pessoas estão entendendo, isso que importa. A todos vocês, meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.